temos o assunto do vídeo. O comunista Jones Manuel, o cara foi num podcast e o cara defendeu basicamente o estrunfo. E aí tem muita gente, as comunas, né? As comunas falando, não defendeu o estrunfo não, tiraram de contexto, mas será que tiraram mesmo? Vamos ver. Vamos ver através da ótica do canal Tragicômico, mano. Wagner, brabo. Comunista defende estrunfo como forma de resistência? Pergunta. Manuel? Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Johnny Manuel? O Hamas hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não sou sommelier de resistência, não. A forma que o povo palestino quiser lutar pela sua libertação, ele lute. Tenho que falar? E aí? Ó, aqui, ó, mano. Aqui, ó. Já vem a defesa do pessoal dos comunas, né? Falar, não, isso daí tá cortado, cortaram pro final da resposta. Cara, o meio da resposta dele, eu vi a resposta dele inteira, cara. O meio da resposta dele é só encheção de linguiça. É só encheção de linguiça. Não muda nada, não muda nada. A resposta dele realmente foi essa daqui. Valeu, Duque. O Duque mandou mais umas moedinhas pros guri. Tamo junto, meu bom. Nós, o povo soviético. É, meu parceiro. Enfim, vamos continuar. Vocês vão ver. Calma que se tiver alguém com dúvida ainda, mano, eu tenho o corte todo aqui, ó, mano, pra gente ver, analisar. O corte todo. Calma. Falar sobre isso? O comunista declarado Jones Manuel, que lembrando, é o mesmo que já disse que um dos objetivos dele, da luta dele, é fazer com que o trabalhador acorde todo dia querendo matar o seu patrão. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar todo... Uma das tarefas fundamentais dos comunistas brasileiros, do comunista Jones Manuel, é estimular o ódio de classes. Tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peru. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter uma fonte de ter raiva, tem que vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Engraçado que os caras do STF não vão atrás dele, né? Os caras vão atrás do Monark. Os caras vão Fique atrás. esperto aí, Lorde. Qualquer dia eu vou puxar essa pé à noite. É, mano, os caras vão atrás do Monark, meu parceiro. Monark! Eles atrás desses caras aqui, não. Esses caras aqui, eles são do bem, galera. Relaxa. Você perceba, aqui ele está instigando o ódio contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que, assim, falas muito mais brandas do que essa já fizeram com que muitas pessoas fossem censuradas, presas até, ou no mínimo condenadas, porque elas estariam fazendo discursos antidemocráticos. Estariam atacando as instituições democráticas do Brasil. Aqui o Jones faz exatamente isso. E não satisfeito, agora na sua mais recente pérola, ele falou que vocês acabaram de escutar, que ele é, sim, a favor de estuprar mulheres e crianças em massa, né, estupros coletivos, porque ele não é sommelier de resistência. Então ele é a favor disso se as vítimas forem de Israel, né? Se forem mulheres judias, crianças judias, ele é a favor que faça isso contra as crianças, afinal de contas. Mas sabe qual que é o mais engraçado? Vamos ver se o Wagner vai trazer a fala toda dele aqui. Acho que ele vai. Se eu não me engano, eu acho que ele vai. Mas o mais engraçado disso tudo é que, cara, esses caras já admitiram várias vezes, toda vez que os caras usam aquele lema da eu sou a favor da Palestina livre, do rio ao mar, cara, isso daí, a pessoa já tá admitindo já que ela é a favor do extermínio de todos os judeus ali que estão dentro do Estado do Israel. Porque, cara, o que significa? Os caras estarem livres do rio até o mar. É isso, cara. É o extermínio. É o extermínio de todo mundo que tá ali em Israel. É o extermínio. Porque esses caras, eles já falaram já que eles não têm como conviver pacificamente com esses caras. Se eles não têm como conviver e eles querem ficar livres do rio ao mar, o que isso significa? Então isso daqui não me surpreende nada, cara. A Palestina pode fazer o que ela quiser, ele não é sommelier de resistência, então como eles estão ali lutando, né, como eles são a resistência, eles podem fazer o que eles quiserem. O Jones Manuel é a favor, passa pano, defende, apoia até. Vamos ver de novo, você não escutou errado, ele realmente Você disse defende isso. o estupro
de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Johnny Manuel. O Hamas hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não sou sommelier de resistência, não. É exatamente isso que ele disse. E é óbvio que as pessoas se deparam com isso no primeiro momento e pensam, não, mas isso aí tá fora de contexto, isso aí é um corte malicioso. Só que o contexto é exatamente esse. Esse corte apenas resume a resposta do Jones. No máximo vai deixar mais impactante, porque você pula direto da pergunta que... Meu Deus, você imagina que ninguém seria capaz de concordar com a pergunta. Você é a favor de estupro grupal contra mulheres e crianças, mulheres e bebês? E aí ele faz todo um desenvolvimento para responder que ele é a favor de toda forma de resistência do povo palestino. Ele não é contra. Então, ele não é sommelier de resistência. Ou seja, ele é a favor de toda forma, inclusive o estupro grupal, né? Abusando de mulheres, de crianças, de bebês. Não é um corte malicioso. A fala dele não foi tirada de contexto. A única coisa removida desse corte é o blá 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 pra ele tentar justificar o absurdo que ele tava defendendo. Isso daqui é verdade. E a gente já vai ver isso daqui, cara. A gente já vai ver. Ah, não, deixa. Tiraram de contexto, tá? Vamos adicionar o contexto pra ver se muda alguma coisa. Não muda nada. Muda zero. Olha só. Isso aqui é uma mulher que passou 1 ano e 2 meses em poder do Hamas e ela foi estuprada por mais de 60 pessoas do Hamas. Ela dizia que estava menstruada. Ela chegou a engravidar. Fizeram o aborto dela para continuar estuprando essa mulher. Ela fez uma cirurgia para poder juntar ou separar de novo ânus e vagina. Essa é uma das vítimas do Hamas que você defende, Johnny Manuel. Então minha pergunta é muito clara para você, olhando no seu olho, se você tiver coragem, olhando no meu. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Johnny Manuel? Jones responde 4 minutos. Eduardo Moura é tão desonesto, tão despreparado, que ele negou debate sobre a questão palestina na Câmara dos Vereadores, dizendo que aqui, na Câmara dos Vereadores, não é momento para falar de Palestina, que tem que falar de Recife. Aí ele trouxe o tempo inteiro o assunto do Hamas pro debate. E aí, vamos lá. Hoje... E vamos lá, ó. E aí vamos lá. Primeiro, não falou nada em relação à questão dele. Aí vamos lá. Israel pratica um genocídio contra o povo palestino. Já matou mais de 70 mil pessoas. A maioria mulheres e crianças. Por favor. Segura. Ó, Israel pratica um geno contra os palestinos. Tá, vamos, ó. Não respondeu ainda. Eduardo, calma. Ele só tá tentando esquivar da pergunta. Mas quando ele responde a pergunta, ele fala que ele é a favor. Se acalma, vai. Por favor, Eduardo, não se pode falar agora. Por favor. Ele precisa criar, né, todo um ambiente para poder falar que ele é a favor, tentando justificar o injustificável, né? Não tem como você ser a favor disso, de uma coisa dessa. Mas o Jones Manuel é. Porque o Hamas, qual é a palavra que ele usa, né? O Hamas unificou toda a resistência da Palestina, então tudo que o Hamas faz é legítimo. Não são terroristas, eles são a resistência da Palestina. E ele não é sommelier de resistência, então sim, eles podem fazer o que eles quiserem. Inclusive, esse absurdo que ele disse, de abusar sistematicamente de uma mulher, de forma brutal, desumana, de várias mulheres, e várias crianças, inclusive, né? Todos esses absurdos. Ele é a favor porque é a resistência, eles fazem o que eles quiserem. E sabe qual é o mais importante dessa fala dele? É perceber que aqui ele tá basicamente falando que a resistência é legitimada a fazer todo tipo de coisa, todo tipo de massacre desumano. E o que ele acha que ele é aqui no Brasil, enquanto comunista? Ó, o Rafael Alexandre mandou 5 lulas aí. Falou, ninguém quer falar, mas o pior inimigo do Ocidente é o boomer conservador, que permite essas merdas dos progressistas. Em parte isso daqui é verdade. Em parte é verdade mesmo. True. Que luta pela classe operária. Eles se vendem como a resistência. Eles são resistência. Os grupos, né, os aliados do Jones Manuel já falaram que eles defendem a tomada armada do Estado. Então, se eles são a resistência no Brasil, e eles defendem uma tomada armada do Estado, e em última instância eles querem impor a ideologia deles, comunista, e eles defendem que tudo que vai contra essa resistência, essa ditadura, é legítimo, isso aqui é o que ele defende pra gente. Porque todo conservador, todo direitista, todo neoliberaloide, todos esses vão estar se opondo à resistência deles. E tudo que for feito contra essas pessoas é legítimo, inclusive isso. E assim, o Jones Manuel não é um cara, um ponto isolado defendendo esse tipo de coisa. Como eu já falei, né? Você já viu o Ian Neves defendendo a tomada armada do Estado. Você já viu aquele outro cara, o Jabor, que, nossa, um grande intelectual da esquerda, falando que ele é a favor da pena de morte no regime comunista, sim, porque tem que matar quem se opõe ao regime. Ele defendeu isso no podcast com o Vilela. O Vilela, assim, acabou refutando, pegando ele no pulo e expondo o absurdo que ele estava defendendo. Que nem é um cara que costuma contrapor muito, né, os seus entrevistados. Então, isso aqui é o padrão dos comunistas. E aí eu te pergunto, se realmente discurso de ódio, discurso antidemocrático é crime nesse país, o que essas pessoas estão fazendo, soltas, falando em tudo quanto é podcast, por que eles não estão presos? Pô, prisão preventiva de anos e anos e anos, por que eles não são sentenciados a 30 anos de cadeia? Eles não estão declarando... É porque os caras gostam desse tipo de discurso, essa que é a realidade. Os caras gostam.
É Quando triste. teve o caso do Monark, ele foi até pro Jornal Nacional. Sim. Virou até pauta do Jornal Nacional isso aí. Sim. Agora, esse maluco aqui, você acha que ele vai virar pauta do Jornal Nacional? Jamais. Jamais. Os caras só vão aqui, ó. Ah, não vi nada, tem alguma coisa acontecendo. Não. Que eles são a favor de um golpe contra o Brasil, eles são a favor da tomada armada do Estado. Que merda é essa? Eles estão falando com todas as letras, em alto e bom som, publicamente, que eles defendem isso. Eles defendem matar opositores, tomar o Estado à força, através do uso de armas. Eles defendem todo tipo de chacina, de tortura e de abuso contra a resistência deles. Mas eles podem falar isso. O problema mesmo são os incels. Essa é a galera perigosa, né? Isso daqui é insano, cara. Isso daqui é insano. E no Brasil, juntando um pouquinho com o que o Rafael Andrade falou ali, no Brasil, pra mim, cara, é insano que a gente tenha figuras de direita que têm voz, que vão nesses programas midiáticos, e aí aparecem os caras falando, não, mas a Red Pill, esses caras Red Pill aí que, mano, é o crescimento deles que fez com que o número de feminicídios crescesse. E não tem ninguém pra olhar pra pessoa e falar, demonstra. Cadê a sua prova disso? Qual fato você tem em relação a isso? Nenhum, né? Ah, não. Na mesma época que esses movimentos ficaram populares foi quando... Lula e Pinguço mandou R$5. Chat. Calma, meus companheiros. Foi tirado de contexto, eles só fazem isso pra tomar uma cervejinha. Eles só fazem isso pra tomar uma cervejinha, vai se ferrar, Lu. Enfim, mas... cara, eu não vejo ninguém, cara. Ninguém de direita só olhando pra esses caras falando, prova. Prova que são os Red Pills a culpa disso. Que evidência você tem? Ninguém, cara. Ninguém. É assustador, cara, isso daí pra mim no Brasil. Não tem ninguém dentro da direita brasileira relevante que defenda a liberdade de expressão como ela é aqui nos Estados Unidos. Não tem ninguém. Tem 0 grupos dentro da direita que defendem isso. Cara, que absurdo, mano. Que absurdo, cara. Que absurdo. É por isso que esses caras, eles podem falar a merda que eles quiserem e, mano, os caras saem livrões disso daí. Pô, na moral mesmo, cara, às vezes eu fico meio chateado, assim, mano, com a direita do Brasil, mano. Fantasma do nazismo. Você já viu algum nazista? Olha os absurdos que as pessoas estão falando. Aqui ele tá defendendo o estupro coletivo e grupal contra judias. Mas a ameaça neonazista que simplesmente não existe, você não vem em lugar nenhum, não tem representante, não tem respaldo, não tem nada. E esse é o problema sério. Cara, pelo amor de Deus, esses caras tiveram seu momento de alta na plataforma. Não tem tanto tempo, a Soberana e tal, esses caras estavam fazendo live pegando bastante audiência mesmo. E olha os absurdos que eles defendem. Aí, os esquerdistas que vão falando, acreditem em comunismo ainda, o fantasma do comunismo. A gente tem militantes comunistas declarados, defendendo com todas as letras a tomada armada do Estado, o abuso e a perseguição contra qualquer um que seja dissidente. Mas isso não é nada. Isso não é um problema. E ainda tem os episódios patéticos, né? Recentemente ele ficou reclamando da coletivização do canal dele, porque estavam querendo coletivizar os meios dele, e aí não, né? O meu não, porque eu não vou saber administrar, porque eu não sei o quê, porque esse canal me dá dinheiro, aí tem que me pagar pra isso. Enfim, além de tudo são hipócritas, né? É o clássico exemplo do comunista, que ele é comunista com o dinheiro dos outros. O dele ninguém mexe, o dele é dele. Não, porque o meu é meu, tipo o Igão do Podpah, né? Mas você não tem muito dinheiro? Mas é que o meu é meu. O dinheiro dos outros é que tem que ser coletivizado, não o meu. É essa merda. Os caras defendem abertamente o ódio, o massacre, a chacina, o genocídio, o terrorismo. E nada acontece. Não cai rede social, conta, não é censurado, não é proibido de falar e de se manifestar. Cara, olha as coisas que esses caras já disseram em público, perto do que o Monark já disse. Eles não sofreram, mas não é 1%, né? 0,00001% do que o Monark sofreu. É verdade. É porque os meios de mídia, no geral, eles estão tomados por esquerdistas. Até o YouTube, cara, no Brasil. YouTube Brasil é muito esquerdista, cara. Muito esquerdista. Cara, chegou uma época no canal que eu não podia usar a palavra mulher nos meus títulos. Se eu usasse a palavra mulher pra qualquer coisa, já caía a monetização do vídeo. Agora vocês entendem por que quando eu tô falando nos meus vídeos eu falo muito colher. Cara, é tudo pra esquivar disso daí, mano. É pra esquivar disso daí, mano. O YouTube, ele simplesmente, tipo, não, você não vai falar nada de mulher. Nada. Não, você não vai falar nada de qualquer outra minoria. Não, nada. Não, você não vai falar a palavra
machismo, você não vai falar qualquer palavra de fobia, você não pode falar a palavra LGTV, mas vocês entendem, cara? A mídia toda tá dominada por esses caras. Tanto que eles dão declarações infinitamente piores e sérias, e coisas que eles de fato defendem. O monarca nunca defendeu o nazismo. Esses caras defendem isso. Eles não estão fazendo piada, eles não estão defendendo a liberdade de expressão, que se possa defender esse tipo de coisa como monarca. Não, eles estão defendendo isso. Vamos continuar aqui só pra ver que ninguém tirou ele de contexto, né? Israel está praticando um massacre no Líbano. Israel está atacando... Outro argumento, tá? Eu tô indo argumento por argumento dele pra vocês verem que a gente não tirou isso de contexto. Ele continua batendo no mesmo argumento de, Israel está cometendo um E é isso, esse é o argumento dele aqui por enquanto. Não respondeu a pergunta. O povo iraniano, inclusive, bombardeou uma escola e matou mais 160 meninas, enquanto esse sujeito, para não falar um palavrão, tá fazendo graça, tá achando engraçado. Israel foi o país que mais matou jornalistas desde o final da Segunda Guerra Mundial. É reconhecido por dados, inclusive, da ONU, que o exército de Israel pratica estupros em massa. É reconhecido... Tá, Israel é ruinzão, os caras fazem estrunfo, os caras fazem... Tá, não respondeu a pergunta ainda estamos aqui. Várias pesquisas que a maioria dos israelenses acha normal um soldado... E ninguém defende isso. É perfeitamente possível você achar que Israel é o lado certo dessa guerra, e é sempre controverso você debater guerra, sem defender esse tipo de coisa, mas você defende. Ninguém tá defendendo, não. O exército de Israel, ele tem o poder legítimo de cometer esse tipo de abuso. Afinal de contas, eles estão sendo atacados, eles estão só se defendendo. As pessoas que estão do lado de Israel, elas têm uma narrativa parecida, vai. Elas entendem que Israel está se defendendo, que Israel só quer coexistir pacificamente, enquanto a Palestina quer o extermínio de Israel, o extermínio dos judeus. O Hamas tinha em seu estatuto o extermínio de todos os judeus do mundo, até o último. Então, Israel está em modo de defesa, está em modo de sobrevivência. E os seus ataques são basicamente para garantir a sua própria segurança, porque eles têm poderio, inclusive, para exterminar completamente os palestinos se eles quisessem, mas eles não... Isso daí é realidade. Israel tem o poder pra simplesmente passar o carro nos malucos. Não passam porque os malucos... sei lá por que os malucos não passam nesse ponto. Fazem isso porque eles só querem coexistir, só querem ficar naquele espaço, naquele território, enquanto os palestinos não aceitam isso e estão sempre atacando. É isso que as pessoas que estão do lado de Israel na guerra defendem, né? Esses são os argumentos deles. Mas mesmo essas pessoas não vão falar, então, portanto, é legítimo fazer tudo isso contra os palestinos. Não. Verdade. Mas o Jones não... Tu pode chegar pra qualquer defensor de Israel aí e perguntar, tipo, mano, teve esse caso de estrunfo por parte dos israelitas lá. Por parte do pessoal de Israel. E aí, você apoia? Os caras vão falar, não, acho uma barbaridade, não acho que isso daí deveria ser usado, tudo mais. Depois a pessoa qualifica, né, o argumento dela e justifica, não um estrunfo, né, mas justifica, tipo, por que ela defende Israel. Mas até agora, mano, nada, não veio nada dele, ele só ignorou a questão e é isso. A gente vai continuar, argumento por argumento. Não tem nem essa decência, essa capacidade. Pra ele, como os palestinos é que são a resistência, tudo que eles fazem é legítimo. Ele sim vai defender todo tipo de atrocidade cometido pelo Hamas. E isso tudo ainda mais importa quando você se dá conta de que essas pessoas também são as primeiras a fazerem análises anacrônicas, pegando civilizações em tempos de guerra e tratando o que aconteceu naqueles tempos de guerra como um completo absurdo, porque, né, numa civilização pacífica isso é completamente inaceitável. Mas pera lá, eles acham um completo absurdo coisas que algumas nações, alguns países fizeram em períodos de guerra, há séculos atrás, mas numa guerra que está acontecendo agora, com esse tipo de coisa acontecendo agora, eles são a favor simplesmente porque eles precisam estar do lado daquele grupo. E a gente sabe que eles estão cagando pros palestinos. A única coisa que importa é o fato de que os palestinos são anti-americanos. É só essa merda. Eles são a favor de todo o Estado... É pior que é verdade, mano. Os palestinos são os caras mais preconceituosos do mundo, totalmente cegos por causa da religião deles, né? E, mano... não, a gente defende esses caras. Por quê? Porque os caras são anti-americanos. Islâmico, o regime islâmico lá, enfim, todos aqueles grupos terroristas, porque eles são grupos anti-americanos. Porque o principal alvo dos seus ataques terroristas, via de regra, são os Estados Unidos. E Israel também, né? Então, é pura conveniência. Porque se você fosse parar pra analisar, a Palestina, né, o Hamas, trata como as minorias que eles dizem que protegem? Que nem bosta. É crime. Eles matam todo tipo de minoria. Eles não querem saber minimamente de diversidade. E boa parte desses países islâmicos tem os piores índices de violência contra minorias, né? Mulher é tratada que nem bosta mesmo, não tem um pingo de direito. É uma... Mulheres são sub-raças, são sub-humanos nesses países que os caras defendem. Insano, né, cara? Insano. Tem. Sub-raça, uma subespécie dentro do próprio país. Eles se preocupam com essas mulheres? Não. Por quê? Porque são países anti-americanos, então a gente tem que passar pano. Não faz o menor sentido. Eles não se preocupam minimamente com as pessoas. Eles só se preocupam com
o lado da guerra que pode acabar num atentado terrorista derrubando os Estados Unidos ou qualquer delírio desse tipo. Porque essa é a profundidade ideológica dessas pessoas, no fim das contas. Eles só querem que todo mundo que eles desprezam, que eles pintaram como inimigos, morra. Das piores e mais brutais formas, se possível. Então vamos seguir, a gente vai conseguir terminar esse corte, vai. Israelense estuprar palestinas. É reconhecido por várias pesquisas que a maioria Ó, é reconhecido por várias pesquisas que essas coisas absurdas acontecem e tudo mais, tal. Tá, estamos esperando você falar da pergunta do cara. dos israelenses William Peraí que Bonner veio da o Wii chat. mandou R$5. Boa noite. Militonto Jones Manuela é atacado por direita estreita por fala fora do encosto. A fala com certeza foi, mano, muito fora de contexto. A gente tá vendo, a gente vai chegar lá. Calma, valeu, mano. acham normal matar crianças palestinas. Então o que a gente tá vendo é um genocídio. Ó. E sim, eu apoio a causa palestina. Eu não tenho nenhum... Ó, Estado de Israel cometeram atrocidades, tá, nada de argumentos. Nada de argumento em relação ao que o cara falou até agora. uma dúvida nisso. Eu apoio a causa palestina, eu apoio a emancipação da Palestina do rio ao mar. Eu apoio a emancipação da Palestina do rio ao mar. Ou seja, aqui ele já tá falando já, dane-se todo mundo que tá dentro do Estado de Israel. Eu quero que esses caras tudo sejam sejam desvividos. Quando qualquer esquerdista usar essa frase com você fala tipo, você é contra o genocídio dos palestinos, mas você é a favor do genocídio dos israelenses. É basicamente isso. Cara, não tem outra definição, não tem outro significado para essa frase. Só significa isso. Quero que a Palestina seja livre. Então vocês vão deixar o pessoal ali de Israel ficar ali vivendo na deles de boazinha? É isso daí? Não. Não, mas espera, então o que a gente vai fazer com Israel ali? Eles vão desviver os caras, é isso. Não sou a favor desse genocídio de Israel contra a Palestina, mas sou a favor do genocídio da Palestina contra Israel. É basicamente o que o cara falou aqui agora. Então, tipo, depois daqui, ele defendeu o estrunfo. Cara, já defendeu que todo mundo morra mesmo. Qual que é? Tá ligado? Apoio que se pare a barbárie, o genocídio que Israel está praticando não só contra o povo palestino, mas contra o povo libanês e contra o povo do Irã. Israel é uma besta nazi-sionista, é um regime... Israel ruinzão. Lógico, já ouviu falar do canal da Nanda Guardian? Já. de apartheid, um regime racista, que é o mais próximo que a gente tem do nazismo hoje, no século XXI. Um dos meus livros, Colonialismo e Luta... Aí, aquela clássica fala cretina de comparar os judeus aos nazistas, né? É um negócio... Os caras estão defendendo abertamente aqui, ó. Palestina livre do rio ao mar. Ou seja, genocídio dos judeus que estão lá dentro do Estado de Israel. Mas eles são os verdadeiros defensores da ideologia do austríaco do bigodinho. Não eu! Peraí, mano, que veio... O Rafael Andrade mandou mais um. Nós devemos ser tudo o que os progressistas temem. A direita ocidental é muito covarde, fica presa a sentimento de honra ou o que a sociedade vai pensar. Cara, isso daí é verdade. Eu já me livrei bastante disso daí, mano. Quando eu debato, né? Se os malucos quiserem debater, a gente vai debater. Se os malucos quiserem partir pra a violência, mano, bora, tá ligado? Se os caras quiserem pegar em arma, bora, tá ligado? Tipo, suave. Mas eu já parei com isso já, de os caras, eles chegarem em mim e falar, não, mas você é cristão, então você não pode achar isso, você não pode achar aquilo. Eu falo, cara, segundo você, segundo tudo que você defende, tudo que eu acredito é balela. Então por que eu deveria agir em relação a você como um cristão? Segundo a sua visão de mundo. Você não consegue justificar nada moralmente, né, pra mim. Vocês não têm moral. A moral desses caras é literalmente tipo, mano, qualquer coisa que eu pensar. Então por que eu tenho que agir em relação a você? De acordo com o cristianismo, sendo que você acredita que tudo é balela. Dane-se, cara. Dane-se. Tá ligado? Se quiser ir pra mão, vamos pra mão. Se quiser ir pra arma, vamos pra arma. Dane-se. O que você quiser. Mas eu vou te tratar
de acordo com as coisas que você acredita. É assim que a gente tem que começar a tratar essas pessoas. De acordo com as crenças delas, não em relação às nossas. Mano, pelo amor de Deus. Ele tá defendendo massacre e abuso coletivo de judeus, mas os nazistas são esses judeus que ele quer que sejam O exterminados. colonial, Desafios da Revolução do Século XXI, que eu organizei livro com textos do Domênico Lossurdo. E nem tente encontrar uma lógica por trás disso, porque é óbvio. Se você somar 2 mais 2, você vai perceber o quê? Se eles são a favor dos grupos que querem exterminar judeus até o último, se esses grupos forem bem-sucedidos no que eles querem fazer, eles vão alcançar exatamente o mesmo objetivo de Hitler. Na verdade, é até pior, porque eu acho que Hitler queria se livrar dos judeus, especialmente na Alemanha. Não que ele fosse se importar que todos fossem exterminados, né? Mas o problema dele era mais concentrado ainda nas questões da Alemanha. Esses caras realmente querem exterminar judeus no mundo inteiro. Então, assim, Hitler ficaria feliz da vida se esses grupos conseguissem realizar os seus objetivos. Mas não vamos pensar demais sobre isso, né? Porque vai começar a ficar muito confuso. O Lossurdo faz uma análise entre sionismo e nazismo e mostra a semelhança entre os dois regimes. Hoje, o mundo Dá pra fazer tantas análises que mostram as incontáveis, infinitas semelhanças entre nazismo e comunismo, meu querido. Com certeza, muito mais semelhanças do que entre o nazismo e Israel. inteiro repudia a barbárie praticada por Israel. Até os Estados Unidos, que nos últimos 60 Ah, tá. E ninguém repudia a barbárie do Hamas, não, né? Tá, ó. Pô, ninguém repudia a barbárie, tal. Vocês estão vendo? Ó, a gente foi argumento por argumento aqui. E até agora não teve nada em relação ao questionamento que o cara fez pra ele. Não teve nada. Nada, tá? É só tipo, ó, Israel é malvadão, pô, eles fazem coisas ruins, ninguém tá falando nada das coisas ruins que eles estão fazendo. Até agora é só isso daqui. O mundo inteiro entende o Hamas como um grupo terrorista. Só esses idiotas que defendem tudo que eles fazem. anos foi o maior aliado de Israel. A maioria da população estadunidense reprova a política de Israel. A maioria da população estadunidense. Isso também é mentira. Enfim, só vai falando. Guidão mandou R$5. Esse Jonas Manuel fugiu o CAPS ou da escola? De ambos, meu parceiro, de ambos. Porque, ó, até agora o cara não tocou na pergunta do rapaz ali. Não tocou, a gente foi argumento por argumento. Eu não quero ninguém, mano, nos comentários falando, ó, então tá fora de contexto. Não está. Um monte de coisa aleatória. A submissão do governo estadunidense a Israel. Tanto é assim. Inclusive, isso aqui é bizarro, porque... Ó, submissão do Estado dos Estados Unidos em relação a Israel, bababá. Tá, tudo. Até agora não tô... Até entre os esquerdistas, eles tendem a apoiar mais Israel do que Palestina. Nos Estados Unidos. O Zohar Hamdani foi eleito prefeito de Nova York. Não tô dizendo que não tem. Você encontra um monte de woke que realmente defende a Palestina e é totalmente contra Israel. Mas você encontra, tipo assim, Mano, o cara vai querer usar a eleição do prefeito de uma das cidades mais wokes dos Estados Unidos como uma prova de que a maioria da população dos Estados Unidos não apoia Israel. Dang, mano. Você tem que ser muito burro, cara. Você tem que ser muito burro, mano, pra você usar esse argumento, cara. Muito burro. Pelo amor de Deus, né, cara? Nova York é uma das cidades mais woke dos Estados Unidos, mais esquerdistas dos Estados Unidos. Mas, guess what? Mano, Trump acabou de ser eleito nas últimas eleições. Nova York... Vale lembrar também que... Nova York não é os Estados Unidos todo. Vale lembrar também que em pesquisas de Nova York, basicamente, a extrema maioria que votou no Zohar Hamdani são pessoas que conseguiram o direito de votar, não tem nem 5 anos em Nova York. Quanto mais velho, certeza. quanto mais tempo você fica em Nova York, mais você tende a votar contra os caras democratas. Com certeza. Enfim, é um argumento muito burro, mas enfim. direita, a maior parte, com certeza, nesse conflito fica do lado de Israel. Na esquerda, tem uma boa parte que ainda fica do lado de Israel, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Aqui todo esquerdista é contra Israel e ponto. A principal cidade do país, justamente com um debate, 4 minutos, com um debate de enfrentamento ao sionismo em defesa da causa palestina. Agora, há vagabundos, a gente desonesta, a gente sem caráter, sem coração, que quer negar o que é um genocídio e quer falar, mas o Hamas é violento, o Hamas é isso aqui. Deixa eu contar uma história rápida pra vocês. Conversa. Tem pessoas que negam as coisas aí que Israel fez, mas querem dizer que o Hamas é violento. Outro argumento, nada a ver com a pergunta do cara. A gente tá esperando a resposta da pergunta do cara ainda, Peça do historiador. Quem liderava a resistência palestina era a Frente de Libertação Nacional da Palestina, uma organização marxista-leninista laica que defendia a igualdade entre homens e mulheres. Aí o próprio governo de Israel começou a prender e matar os militantes marxistas-leninistas da frente, e o governo de Israel estimulou a criação do Hamas como forma de criar um movimento religioso para... Outro argumento, governo
de Israel estimulou a criação do Hamas aí. Beleza, vamos, segue. Ó, a gente tá indo argumento por argumento. Diminuiu o apoio no Ocidente à causa palestina. E aí, como a autoridade palestina se desmoralizou por causa dos seus acordos e conciliações com Israel, o Hamas hegemonizou a resistência palestina. Aqui chegamos naquele momento do corte que a gente tinha visto. Você percebe? O corte simplesmente resumiu essa resposta canalha e chata pra caramba que ele deu aqui também, né? O Hamas hegemonizou... Opinativo, daqui a pouco a gente tá com a live ali no Discord. Daqui a pouco, quando você fizer a verificação e tudo mais, quando a gente for só pro canal de lives, aí todo mundo pode participar. A resistência palestina. Então tudo que o Hamas faz, em última instância, é o que a resistência palestina está fazendo e é legítimo. Não tá fora de contexto. É exatamente isso que ele defendeu. Sim, eu sou a favor de tudo que o Hamas faz, inclusive abusar sistematicamente, massivamente, de forma grupal, de mulheres e bebês. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas. Agora, ó. A gente foi argumento por argumento do cara pra ninguém falar que tá fora de contexto. Agora, finalmente, ele chega e ele responde a pergunta do maluco ali. Olha lá. Usar sistematicamente, massivamente, de forma grupal, de mulheres e bebês. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não sou sommelier de resistência, não. A forma que o povo palestino quiser lutar pela sua libertação, ele lute. Agora, você defende... Pronto. Tá aqui, ó. E aí, foi tirado de contexto? Não foi. O cara foi... Ó, ele falou claro, como a água. Ele defende todas as formas de resistência dos palestinos. Todas. Todas significam o quê? Ah, se os caras quiserem estrunfar, pode? Pode, toda é uma forma de resistência. Todas. Ah, se os caras quiserem jogar bebê de prédio. Todas. Todas as formas de resistência. Tirou de contexto? Não tirou, cara. O cara, ele defendeu isso daqui. Ah, nossa lógica. Pô, que brutal que o cara defende isso. Cara, não é brutal. Todos os esquerdistas que falam, que defendem a Palestina livre do rio ao mar, elas defendem o genocídio de todo o Estado de Israel, mano. Então, eu não sei nem por que o pessoal ele fica surpreso com isso daqui. Por que vocês ficam surpresos com isso daqui? O maluco falando tipo, eu defendo todas as formas de resistência. O maluco ele falou um pouco antes, Palestina livre do rio ao mar. Isso é pior do que qualquer coisa que ele falou. Palestina livre do rio ao mar é pior do que qualquer coisa. Porque é o genocídio de todo o Estado de Israel. Quantas pessoas tem, né, dentro do Estado de Israel nesse exato momento? Cadê o ChatGPT aqui? Quantas pessoas vivem no Estado de Israel hoje? Lógica, são 9 milhões e 600 mil. Ó, aqui tá dizendo que são 10,2 milhões de... Mas enfim, 9 milhões, vamos jogar aí. Milhões, então. 9 milhões. 9 milhões de pessoas lá dentro, né? E eles defendem o extermínio de todas essas pessoas. Todas essas pessoas sejam genocidadas. Engraçado que esse território de Israel, o pessoal briga tanto, mas esse território é menor que o Sergipe. Pô. Pra você ter noção. Mas é religioso, né? No final das contas. Tipo, Jerusalém é a cidade sagrada pros judeus lá. E o engraçado é que não é a cidade principal dos muçulmanos, né? Mas os malucos querem, porque eles odeiam os judeus. Que se os judeus não se juntarem na luta, né? Na luta deles contra os infiéis, aí eles merecem ser exterminados. Então, no final das contas, é tudo religioso. Mas vocês viram? Vocês viram como, tipo... Mano, ó, isso daqui virou manchete, né? Todo mundo falando disso daí, pelo menos dentro da direita. É óbvio que dentro da esquerda ninguém vai falar disso daí, né? Mas, enfim, isso aqui virou manchete. Só que o cara falando que ele defende a Palestina livre do rio ao mar, ninguém liga, porque o pessoal não entende isso. O pessoal não entende. Tipo, caraca, quando falam que a Palestina livre do rio ao mar, querem dizer o genocídio de 9 milhões, quase 10 milhões de pessoas. É isso. Entenderam, cara? Entenderam?
É brutal, mano. O Brasil tem tantos problemas, cara, tantos problemas. Um dos problemas do Brasil é exatamente esse daqui, mano. É exatamente esse daqui. O pessoal, ele só se importa com coisas, como eu posso dizer, com subgrupos de pessoas. Por exemplo, eles não se importam com os israelenses. Eles se importam, a gente se importa com as mulheres. A gente se importa com o pessoal LGTV. E aí você fica nessa discussão baixa. Os caras só ficam escandalizados. Os caras só ficam escandalizados quando um maluco defende o estrunfo de mulheres israelenses. Por quê? Porque são mulheres. Nossa, que absurdo. Mas o cara já tá defendendo há muito tempo que todo mundo vá pra vala. Todo mundo. Doideira. Luiz, o que fala aí? Mas até também porque, no fim das contas, o pessoal relativiza as coisas ao ponto de que Israel e Palestina nos últimos anos viram uma questão de e aí, tu é Flamengo ou tu é Corinthians? Pô, quando eu fui na minha escola no ensino médio, da forma que foram explicados a questão Israel-Palestina, cara, parecia Flamengo e Corinthians. Parecia que você não conseguia escolher, tipo, nossa, parece que tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Era sempre ou é um ou é outro. E cara, o que o maluco que mandou o chat ali, eu esqueci o nome dele, né? Eu acho que é Rafael Andrade, alguma coisa assim. Cara, ele tá certo, mano. A gente tem que começar a tratar essas pessoas, principalmente nos debates. Cara, até hoje eu não vi um debatedor no Brasil fazer isso da mesma forma como que eles tratam a gente. Falar, olha, Jones, mano, você acha um absurdo, né? Você tá chamando de genocídio o que o Israel tá fazendo com os palestinos aí. Vamos supor que isso daí seja verdade, cara. Seja um genocídio rolando. Cara, a tua forma de acabar com um genocídio para um lado seria o genocídio para o outro lado. É isso que você defende? Porque do Rio ao Mar, cara, é basicamente a exterminação do povo judeu, né? Por que um judeu, vamos supor que tem um judeu aqui do Estado de Israel, ele está defendendo que os palestinos sejam genocidados? Por que esse cara ele teria menos moral do que você para defender o argumento dele? Da mesma forma com que você acha que você tá certo, o cara acha que ele tá certo, é isso aí, mano. Entendeu? Vocês estão no mesmo nível, cara. Vocês estão no mesmo nível. E, mano, eu sei que isso daqui é baixo, mas... lógica. Você como cristão, você não pode argumentar dessa forma. Cara, a gente tem que começar a argumentar, a pegar a lógica dessas pessoas e usar a lógica dessas pessoas contra elas. Você está defendendo isso? Então tá, por que o cara que está defendendo exatamente o oposto, né, o genocídio de Israel contra a Palestina, por que esse maluco está errado? Já que você está defendendo o genocídio da Palestina contra... Por quê? Esse é o tipo de questão que tem que ser abordada, mano. É triste, mas não tem outra alternativa, cara. Não tem outra alternativa. A gente vai ficar amando os malucos e os malucos vão ficar tentando literalmente desviver a gente. Não pode ser assim não, cara. Não pode ser assim não. Nem Jesus Cristo era assim, mano. Quando os fariseus apareciam lá pra Jesus Cristo querendo botar pilha em cima dele, mano, Jesus Cristo metia o louco pra cima dos caras. Jesus Cristo não era calminho igual o pessoal acha que... É uma visão muito... Cara, é uma visão muito afeminada de Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo era based, mano. Jesus Cristo era based. Ele não era mansinho, ele não era dócilzinho ali. Você chegava nele e começava a xingar o cara e ele falava tipo, não, calma, galera, calma, esse maluco só tá... Não, mano. O maluco pegava e erguia a voz com os caras também, mano. Tá cheio de exemplos desse daí dentro da Bíblia. A gente só escolheu, né, a nossa sociedade ocidental escolheu olhar para Jesus Cristo, para o cristianismo em geral, de uma forma mansinha, de uma forma dócil. Não é assim, cara. Não é assim. Nunca foi, mano. Nunca foi. Paulo não era assim. Você é louco, tá ligado? Enfim, vamos continuar. E o genocídio. Você defende a morte. Ele acabou de defender genocídio. Ele acabou de defender... Tava no Estatuto do Hamas, eles querem o extermínio dos judeus. Não tem definição maior de genocídio do que essa. Exterminar toda uma raça, todo um grupo étnico.
Se o Hamas, a resistência, né, da Palestina, fizer tudo o que quer, vai acabar com todos os judeus. Ele tá dizendo com todas as letras que ele é a favor disso. E tá dizendo que o outro que defende passa pano pra genocídio. Ele acabou de defender o genocídio. Enquanto do outro lado, ninguém tá defendendo isso, pô. As pessoas estão simplesmente defendendo que os dois coexistam pacificamente, que realmente consigam, né, pacificar, acabar com essa guerra. Cada um vive no seu canto e pronto. E isso é o que os apoiadores de Israel, em geral, defendem. E eu duvido que tenha Valeu, Tube. Mandou um goldzinho aí pros guri. Tamo junto, meu bom. Tamo junto demais. um que realmente vai falar que é legítimo todo tipo de absurdo cometido por soldados de Israel, porque eles são a resistência ali, né? Estão lutando pela própria sobrevivência. Não, eles devem lutar pela sobrevivência sem cometer esses excessos. Então o único defendendo genocídio, estupro, enfim, todas as maiores atrocidades possíveis, é o Jones Manuel. São os comunistas de esquerda. E em última instância... Então, o Opinativo, ele falou, acabei de ver esse tema, você não acha que deveria ser um debate mais alto nível na parte do historiador Jones? Ele parece não compreender nada. Não, com certeza não compreende nada, mas o pessoal da direita também não compreende muitas coisas. Por exemplo, cara, da mesma forma com que todo mundo tá tipo... Todo mundo da direita. Eu tô falando só da direita agora. Não tô falando tipo, a mídia não vê isso daqui e tudo mais. Não, tô falando da direita. Todo debatedor de direita, cara, deveria ficar tão pé da cara como eles estão agora com o Jones falando ali, né, defendendo o estrunfo. Eles deveriam ficar tão pé da cara quando alguém usa o termo, eu sou a favor da Palestina livre do rio ao mar. Deveriam ficar da mesma forma. Imediatamente os caras deveriam, tipo... Caraca, isso daí é um absurdo, cara. Você tá defendendo o extermínio, você tá defendendo o genocídio de Israel com essa frase? Não tô defendendo. O que essa frase significa? Como é que a Palestina vai ficar livre do rio ao mar? Não, se Israel, os caras, eles de repente eles saírem da... Não, mas isso daí tá no estatuto de quem lançou essa frase aí? Pô, isso daí é a frase do Hamas, né? O que tá lá no estatuto dos caras? É realocar os judeus? Ou exterminar? Não, é exterminar. Então, quando eles dizem que eles querem ser livres do rio ao mar, o que eles estão dizendo? Que eles querem sumir com aquelas pessoas ali. É isso. Cara, os direitistas, eles escutam isso daqui e eles ficam tipo... tá ligado? É falta de entendimento nosso também, cara. Isso daqui é falta de entendimento nosso. Falta organização também. Porque quando teve aquele caso por exemplo, qual é o nome dele? Aquele cara do MBL que teve aquele caso do aborto e afins, por exemplo. Mano, a esquerda ficou durante 2 semanas enchendo o saco dele em todas as redes sociais, ao ponto de que mesmo na campanha dele eles enchem o saco. Aqui a direita, quando acontece alguma coisa assim, a direita... olha a hipocrisia da esquerda, kkkk, muda de pauta. Tem que ficar 1 semana, 2 semanas só enchendo o saco do cara e falando pra todo mundo. Mano, olha o que esse cara fez aqui, pô. Sim, todo post, mano, que você vê a cara desse maluco ali, você fala, e aí, tá defendendo o estrunfo, mano? Vai continuar defendendo o estrunfo? Qual é, tá ligado? Tipo, mano, todo post, mano, tem que ficar enchendo o saco desses malucos aí, mano. Todo post, mano, todo post. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa começar a agir, cara. Se bem que também, mano, sei lá, cara, eu olho pro Brasil e eu já dá aquela preguiça já, cara, tá ligado? Eclipse Lunar, valeu, mano, pelo presentinho, mano. Tamo junto. Ó, essa frase é amplamente usada por grupos terroristas do Hamas e outros antissemitas muçulmanos. Sim! E parece que cara... Os caras vão pro debate e em nenhum momento eu vi alguém batendo nesse ponto, alguém indo fundo nesse ponto. O que você quer dizer com isso? Palestina livre do rio ao mar. Quem que começou a usar essa frase aí? Passa um contexto aí pra gente, tá ligado? Tipo, mano, começa a tentar explorar ali, tá ligado? Se a pessoa desconversar, traz de novo, mano. Traz de novo. Ô, mediador. Mano, é que, cara, também debate no Brasil é uma merda, cara. Aqui nos Estados Unidos você pode, tipo, mediador, o cara, ele tá se recusando a engajar com o argumento. Aí o mediador ele vai falar, tipo, verdade, você não tá engajando com o argumento, você pode responder o argumento dele? Não quero responder, tá, então você já perdeu esse argumento. Isso daí já, tipo, cara, mediador aqui nos Estados Unidos serve pra alguma coisa, cara, mediador é assim, mano,
Você não vai engajar com o argumento do cara? Mano, você já enrolou uma penca, cara. Mas até agora você não engajou com o argumento dele. Você não respondeu a pergunta dele. Tipo, você pode responder a pergunta? Não, não vou responder. Tá bom, então fica claro aqui pra todo mundo que você não quis responder a pergunta. Ou seja, perdeu o argumento. É isso. O Brasil é muito baixo nível, cara. É muito baixo nível. Isso é exatamente isso que eles defendem. Vocês já viram aquela Brenda Laranja falando que ela queria criar campo de concentração, a volta do Holocausto, enfim e tal, que é uma outra comunistinha da vida. Eles defendem exatamente isso. Acontece que eles, em geral, tentam esconder, só que às vezes tem uns ataques de sincericídio e a gente acaba vendo pérolas como essa. Bizarro. Bizarro. Mas esses são os nossos inimigos. Esse é um... Então, que a Thalita falou ali é true, mano. O problema é que nós conservadores queremos jogar nas regras e os comunistas eles não jogam dentro das regras. Então, os caras usam da benevolência dos cristãos para continuar propagando a desgraça deles. É isso. Quando a gente começar a falar tipo, não, tu é a favor disso, cara? Tu é a favor disso? Pô, e aconteceu com você? Que bom, tá ligado? Quando a gente começar a falar isso, que bom. Aí sim. A gente vai começar a ganhar um pouquinho de espaço. Mas até lá, mano, difícil. ao nível das pessoas que a gente tá combatendo todos os dias aqui nesse canal. Então já sabe, né? Se você quer me ajudar a desmascarar esses vagabundos, faça a sua parte, passando o vídeo adiante, se inscrevendo, deixando comentários, ajudando a Vídeo muito bom, mano, do Wagner, mano. É... Igual eu disse, cara. O pessoal que tá falando que foi tirado de contexto, não foi. Não foi tirado de contexto. Sim, o cara defende aquilo ali. E, mano, eu não sei nem por que o pessoal tá tão abismado. Porque, cara, alguém que defende que você seja desvivido, essa pessoa defender que você seja estrunfado, não deveria surpreender ninguém, né, cara? Não deveria, mas aparentemente surpreende, né, no Brasil.